Pois bem, voltamos agora para tratar da receita que interessa ao nosso objeto de estudo. Receita derivada, que deriva do patrimônio de terceiro e não se origina do próprio patrimônio do Estado. Receita que deriva do patrimônio de terceiro, porque o Estado, por meio do seu poder de império, poder imperativo de nos obrigar por meio de lei, porque assim concordamos, afinal de contas é o que está lá no artigo 5º, inciso 2, ofere recursos para os seus cofres, por meio das chamadas multas e tributos, constituindo assim a sua receita, que constituirá o orçamento para que possa ser o quê? Gasta. Aplicada nas despesas eleitas na lei orçamentária como necessárias a serem honradas pelo Estado. Tudo no intuito da promoção do bem comum. Essa é uma ideia correta? É uma ideia correta, de que o Estado existe para a promoção, sim, do bem comum, porém incompleta, né? Porque o Estado não está apenas para prover atualmente, especialmente depois da quebra da Bolsa de Nova York, quando se percebeu, olha, se a gente deixar todo mundo muito livrezinho, muito fazendo o que quer, né? Como disse Adam Smith, com a tal da mão invisível regendo lá as relações, a coisa pode degringolar, a coisa pode ficar feia. Então, vamos rever o nosso pacto? Vamos fazer um novo acordo? O então conhecido New Deal, feito pelo então presidente Franklin Roosevelt. Daí nasceu a intervenção estatal. Então, na realidade, por meio da tributação, o Estado promove o bem comum e percebeu que, olha, a gente pode intervir também em algumas situações sociais e econômicas por meio da tributação. Deixando o tributo de ser um objeto absolutamente neutro, apenas tido como um recurso a ser aportado ao cofre público para honrar despesas eleitas como necessidades públicas, para também se valer disso. Opa! Lembra da mão invisível? Ela continua lá, mas existe também a mão do Estado. É para isso hoje que serve a tributação e é disso que cuida o direito tributário. E aqui vamos começar de fato a nossa matéria, ânimo, tá? Anima, agora anima, pode começar a chorar de emoção, porque daqui para frente é só emoção, meu filho. Direito tributário, ramo do direito público, estava lendo aqui ainda essa divisão, ramo para fins didáticos, ramo do direito público, que tem por finalidade reger, disciplinar as relações jurídico-tributárias travadas entre o sujeito ativo, o ente tributante, e o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, no caso, o contribuinte ou o responsável tributário. Essa é a missão do direito tributário, disciplinar as relações jurídicas que derivem da relação jurídico-tributária. Tá bom, Aline. Então, vamos para já vimos a definição, vamos para as fontes e legislação. Fontes do direito tributário. O senhor abra aí o seu artigo, o seu Código Tributário Nacional. Aline, o meu é velho, teve a emenda constitucional 132. Meu filho, tá valendo por enquanto. Segue aí no fluxo. E por enquanto é ele mesmo. É esse aí que você tem, tá? Salvo se ele for anterior a 25 de outubro de 1966. Aí realmente não vai dar.
Vamos lá, artigo 2º do Código Tributário Nacional diz que o sistema tributário nacional é regido pelo disposto, e aqui ele fala da emenda constitucional, o que é que resolve para a gente? Vamos resumir: Constituição e leis orgânicas, bem como constituições estaduais. O artigo 96, esse sim é um pouco mais preciso. Então, lembrem-se, e aqui já fica logo essa advertência, o Código Tributário Nacional, ele é uma lei anterior à Constituição Federal de 1988. Assim sendo, em todo momento que eu esteja lendo ele, especialmente em suas normas originais, eu preciso fazer o quê? O filtro constitucional. O filtro constitucional. Ler com base, opa, mas peraí, será que isso daqui é assim mesmo? Será que a União pode realmente criar uma isenção em face de um tributo, né, uma espécie tributária, um imposto, por exemplo, estadual? O Código Tributário em algum momento fala alguma coisa nesse sentido, tá? Que pode. Só que eu preciso fazer essa leitura com base na Constituição Federal de 1988. Então, não esqueçam disso. Artigo 96 do Código Tributário Nacional. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Observem que o artigo 96, ele fala de legislação tributária. Vai lá, de novo, no segundo, só para a gente tirar, né? Ele diz que é o sistema tributário nacional. Ele é regido pela, como vamos fazer a leitura, pela Constituição Federal de 1988, resoluções do Senado Federal, leis federais, constituições, leis estaduais e leis, né? As leis federais nas constituições e em leis estaduais e em leis municipais. O que eu trago no artigo 2º são as leis tributárias. O que eu tenho no artigo 96 é a legislação tributária. Tudo que é tido como fonte do direito tributário. Desde a Constituição, no 96, tá? 96. Desde a Constituição até uma portariazinha de um auditor fiscal. Normas complementares que versem no todo o impacto sobre tributos e relações jurídicas. Portarias, circulares, tudo isso compõe a legislação tributária, que traz um conjunto lá dentro da legislação tributária, um conjuntinho menor, o das leis tributárias. E quando eu falo em princípio da legalidade, eu estou falando desse conjuntinho menor. Tá? Eu não estou falando de legislação. Legislação, falei certo. Tenham atenção a isso. Essa é uma primeira diferença que a gente precisa captar entre o artigo 2º e o 96 do Código Tributário Nacional. Então, são fontes do direito tributário. A Constituição, que traz o sistema tributário nacional nos artigos 145 e agora, por conta da emenda constitucional 132, 156B, antes ia do 145 ao 156. Agora a gente vai do 145 ao 156B. Aline, e aquela parte das transferências das receitas tributárias, porque todo mundo diz que o sistema tributário nacional, ele vai do 145 agora ao 159A. Vou dizer qual é a diferença para os senhores. Quando eu entro aqui, a minha relação jurídica não é mais entre sujeito ativo, ente tributante, é sujeito passivo, contribuinte ou responsável tributário. Quando eu entro ali no 157 ao 159A, eu tenho uma relação travada entre
os entes. O ente maior vai transferir para o ente menor uma determinada receita tributária, tendo em vista uma determinação constitucional para tanto. Uma despesa do ente maior que gera uma receita para o ente menor. Opa! Receita, despesa. Isso daqui tem muito mais a ver com a atividade financeira do Estado. E aqui eu faço essa ressalva. Tá? E aqui é uma ressalva também minha enquanto estudiosa. Mas as normas constitucionais do 157 ao 159A são normas de direito financeiro, de repartição da receita tributária gerada já, contribuinte praticou o fato gerador, foi declarada a obrigação, constituído o crédito tributário, o cidadão não reclamou, não quis fazer treta, foi lá, pagou, extinta a obrigação tributária, o crédito tributário vira receita. Houve o pagamento, virou receita. Só que ou seja, acabou a relação entre o ente tributante e o sujeito passivo, entre o contribuinte aqui, estou falando do contribuinte. E no que entrou essa receita, vamos ver aqui se a gente tem que dar alguma coisa para alguém. Para outro ente federativo. E aqui eu estou propriamente dito no âmbito financeiro e não no âmbito tributário. Tá bom? Então a Constituição é a minha primeira fonte, fonte do sistema tributário nacional. E como norma jurídica que é uma fonte do direito tributário. Fonte maior, máxima, pela qual todo o resto do sistema precisa fazer o quê? Referência. Precisa cumprir, tá? Lei complementar. Também é uma fonte do direito tributário. Existem alguns tributos que precisam ser instituídos por meio de lei complementar. Um novíssimo que a gente vai ver também, que foi inserido, né, pela emenda constitucional 132, compondo agora o 153 da Constituição, 8 incisos. Precisa de edição de lei complementar. Exemplo clássico, imposto sobre grandes fortunas, que até hoje está lá, né? Pois bem, lei complementar é uma fonte do direito tributário. Dê uma olhada aí no artigo 146 da Constituição Federal de 1988. A linha é muito chata, tá para frente e para trás, com vadimeco. Não quero saber, querido. Quem disse que estudar para concurso é para ser legal? Não é. Tem que cumprir, gente. Tem que fazer o que tem que ser feito, tá? Tem que fazer o que tem que ser feito, tem que fazer com dedicação, tem que fazer e ponto, gostando ou não. Você sabe por quê? Porque você vai amar a sua posse. É um dia que vale a pena viver. É o dia da sua posse. Então, encara isso daqui, tá? É a posse chegando. Vamos lá. Cabe à lei complementar, estou no artigo 146 da Constituição Federal de 1988, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 2, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 3, é o que me interessa aqui, para falar do Código Tributário Nacional. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição. B, obrigação, e isso está no CTN, lançamento, e isso daí também está no CTN. Crédito, CTN, prescrição, decadência tributária, isso tudo no CTN. A partir da Constituição Federal de 1988, a Constituição Federal de 1988 manteve a necessidade de lei complementar tratar desses institutos gerais de direito tributário, que precisam ser o quê? Uniformes.
tendo em vista, né, o nosso sistema, né, o nosso pacto federativo, a distribuição de competências tributárias. Por quê? Porque a gente sabe como é a nossa turma, né? A gente sabe que de repente alguém não gosta de alguém, não acontece, é raro, né? Quem está no poder não gosta de quem está ali no governo de um determinado estado, enfim. No intuito de evitar problemas, não apenas políticos, mas jurídicos por meio da tributação, a Constituição manteve uma regra que foi iniciada com a Constituição de 67. O Código Tributário Nacional volta lá no comecinho dele, tá? Vai lá no artigo 1º, que em cima tem Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966. O Código Tributário Nacional, e prestem atenção porque eu já vi isso ser perguntado em prova oral. Doutor, o Código Tributário Nacional é uma lei complementar, certo? Gente, isso é basilar. A gente precisa saber a diferença entre a natureza das coisas, não é isso? E o status que foi dado. O que ele é e o que é considerado. Porque foi assim recepcionado. Né? Porque veio uma Constituição depois e a Constituição vem para instalar uma ordem nova, não um caos novo. Não é isso? Pois bem, o Código Tributário Nacional é uma lei ordinária editada sob a égide da Constituição de 1946. E a Constituição de 1946, ela não exigia lei complementar para as normas gerais de direito tributário. E aí veio a Constituição de 67. E a Constituição de 67 falou, opa, lei complementar agora. E o Código Tributário Nacional, porque a gente estudou isso em direito constitucional, teoria da recepção, né? A gente recepcionou, né? A Constituição de 67 recepcionou o Código Tributário Nacional, lei ordinária, com status de lei complementar. E a Constituição Federal de 1988 manteve esse status de lei complementar. Então, se o seu examinador, numa prova oral, te perguntar Código Tributário é uma lei complementar, meu filho, pelo amor de Deus, se você falar que é assim, né, a queima-roupa, sim, excelência. Veja, excelência. Pois bem, excelência, o Código Tributário é uma lei complementar, ele não é. Ele vai ficar triste. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar com má vontade com você. Por quê? Porque você já errou uma coisa basilar. Basilar de direito tributário. O Código Tributário Nacional, na verdade, é uma lei ordinária, recepcionada tanto pela Constituição Federal de 67, como lei complementar, bem como pela de 88. A de 67 passou a exigir a edição de lei complementar. A Constituição Federal de 1988 manteve a exigência e, assim, manteve-se a recepção do CTN com o mesmo status. E isso implica que, para alterar o Código Tributário Nacional, eu preciso de quê? De lei complementar. Edição de lei complementar. Se você observar o seu Código Tributário Nacional e observar todas as normas que foram alteradas, o senhor vai ver lá, lei complementar. Lei complementar. Ainda a Constituição trata da lei complementar no artigo 146A, bem como no por meio dele também, foi editada a lei
123, Lei Complementar 123, perdão, Lei Complementar 123 de 2006. Ainda, Lei Ordinária, fonte do direito tributário, é a fonte por excelência, é a regra. Para instituir um tributo, é preciso se editar, em regra, uma lei ordinária, suficiente a lei ordinária, porque a gente sabe que a Constituição, ela não cria tributos, não criou nenhum. Ela apenas dá competência aos entes federativos para que criem os seus tributos, para que possam ser mantidos por eles. E a fonte legislativa por excelência para a criação de tributos é a lei ordinária, salvo quando for pedida a edição de lei complementar. E medida provisória. Pode, gente. Medida provisória pode criar tributo? E aí, medida provisória pode criar tributo? Eu já adianto para vocês, tá? Para instituir tributo, a lei é uma regra sem exceção. Sem exceção. Medida provisória pode criar tributo? O que é a medida provisória? Qual é o efeito que tem a medida provisória? Qual é a força que tem a medida provisória? Força de lei. Pode criar tributo. Quando que medida provisória, gente, não vai poder criar tributos? Olhem aí comigo no artigo 62, inciso 3 da Constituição Federal de 1988. Quando tratar de quê? De tributo que demande a edição de lei complementar, porque medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Tá aí, ó. Em caso de relevância e urgência, são os requisitos para a edição da medida provisória. O presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Relevância e urgência para a criação de tributos. Bom, enfim. Aí tá lá, ó. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a reservada, faltou aí o parágrafo 1º, complementem, perdão, tá? Reservada a lei complementar. Da mesma forma, a Constituição proíbe, deem uma olhadinha aí no artigo 68, parágrafo 1º, caput. A Constituição proíbe que seja utilizada lei delegada em matéria tributária no tocante às matérias reguladas por lei complementar. Olha lá, 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Olha quem vir por aí, né? Uma lei delegada, peça para o duende mostrar para a gente. Mas é isso. Parágrafo 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, ou os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre. E aqui vai para o direito financeiro, 3, né? Mas é direito financeiro. Mas já que estamos aqui, não vamos perder a viagem, não. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, pergunta, o imposto sobre grandes fortunas, pode o presidente da República pedir delegação para instituir o referido, iniciar o processo para instituição? Não, porque a matéria é reservada à lei complementar. Resoluções do Senado Federal, da mesma forma, são fontes do direito tributário, tá lá na Constituição, e fonte primária, viu, gente? Conforme 59 lá da Constituição. Exemplo,
O Senado Federal ele pode estabelecer alíquotas máximas e mínimas em algumas espécies tributárias. E aqui eu trago o exemplo do IPVA, que está lá no 155, parágrafo 6º, 1, que fala das alíquotas mínimas do IPVA. Isso daí continua valendo, tá? Tá tudo certo, não mexeram em absolutamente nada. Tratados internacionais, da mesma forma, são fontes do direito tributário. Vamos lá no 98, já deixar ele engatilhado enquanto a gente vai ali tomar uma água. Dizer, os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Primeira dica. Olha aí debaixo do 98, né? Vê aí se o seu vade-mecum faz alguma remissão à modificação desse dispositivo. Não, ali não faz. Então, é uma norma originária, CTN. Não é isso? O que a gente vai ter que pensar sobre isso? Vamos ter que pensar na Constituição Federal de 1988 e no Supremo Tribunal Federal. Vamos tomar.